Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 2 de agosto. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Eu convido você a fazer parte desse estudo diário aqui comigo. Todos os dias eu compartilho uma escritura que é a designação do Vem Segue-me. Você pode me acompanhar aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma capítulo 40. Todos os versículos que eu vou compartilhar é dentro de Alma capítulo 40. Toda semana o Vem Segue-me ele vem ali com um título, né? com o foco principal da mensagem. E essa semana o tema é o grande plano de felicidade. O grande plano de felicidade ele tem vários nomes, né? Vários títulos que cabe a ele ali. Nós conhecemos esse plano também como o plano de salvação, o plano de exaltação, o plano de redenção, o plano de misericórdia. E aqui em Alma, no capítulo também, né, 42, ele é chamado de o plano da ressurreição, tá bom? Então, o plano de salvação, ele é tão simples que uma criança da primária é capaz de explicar para você o que é esse plano. E também ele é tão grande, tão complexo, que você pode estudar a vida inteira sobre ele e ainda assim vai ter mais coisas para aprender sobre o plano de salvação. Então, a respeito do plano de salvação, Alma aqui, ele está falando ao seu filho Corianto e ele está ensinando o plano de salvação a ele. E algo para quem já entrou no templo, que passou pelo templo, o templo também nós aprendemos sobre o plano de salvação. O foco principal no plano de salvação é a expiação de Jesus Cristo. E dentro do templo nós aprendemos exclusivamente, né, sobre esse plano de salvação. Inclusive bem parecido com o que Alma está citando aqui para seu filho Corianto. Tá bom? Então eu vou ler aqui começando pelo versículo 13. Bom, uns versículos um pouco para cima aqui, Alma ele começa citando ali que Deus ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden e colocou diante deles a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida, né? E ambos compartilharam ali, né, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que eles comeram desse fruto, eles se tornaram como Deus, tá bom? Conhecendo o bem e o mal, sabendo o que é certo, o que é errado. E não só isso aconteceu. A partir do momento que eles comeram esse fruto, houve uma reação química no seu corpo, né? Começou a correr sangue sobre o seu corpo, ou seja, eles se tornaram mortais. E quando isso aconteceu, Deus ele ordenou que colocasse querubins, né, e uma espada flamejante no caminho da árvore da vida, porque o fruto da árvore da vida ela tinha o efeito contrário do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comesse dele, você viveria para sempre. Então, se eles comeram do conhecimento do bem e do mal, né, do fruto, e imediatamente eles comessem do fruto da árvore da vida, eles iriam viver para sempre. E nós podemos ver que isso destruiria a sabedoria de Deus, né, em conceder um tempo para que os homens, né, para que toda a humanidade pudesse se arrepender de seus pecados para assim depois entrar na sua eternidade, né? Ou seja, esse tempo aqui que nós estamos aqui na Terra é um tempo de preparação para nós aprendermos por meio de nossos erros, por meio de nossa experiência, mostrar nossa fidelidade a Deus, tá bom? Então por isso que imediatamente o Senhor colocou lá um querubim com espada flamejante impedindo que Adão comesse, né? Adão e Eva comessem do fruto e voltasse. Nas escrituras também é citado que Adão e Eva eles não pecaram ao comer do fruto, tá bom? Eles cometeram uma transgressão, eles quebraram um mandamento menor para cumprir um mandamento maior, tá bom? Eu diria até, né, que a transgressão de Adão e Eva foi o quê? Foi quebrar a palavra de sabedoria, foi isso que eles fizeram, eles ingeriram algo que não era para eles comer. Bom, eu vou compartilhar aqui o versículo 13, o que Alma diz ao seu filho. Ele diz assim: portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão na face do arrependimento dos homens neste estado probatório. Sim, neste estado preparatório, porque, a não ser nessas condições, a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça.
Ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. Então podemos ver que a obra da justiça, que ela não pode ser destruída, tá bom? E que a justiça, ela é um princípio eterno, né? E a misericórdia não pode roubar a justiça. Então, o que precisava haver? Precisava ter um pagamento. A justiça, ela exige um pagamento pela culpa, pelo pecado. Olha o que ele ensina no versículo 15 aqui. Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito, se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Então, para satisfazer os requisitos da justiça, tinha que haver a expiação, né? E o próprio Deus, né? Ele vem e cumpre essa expiação, ele paga pelos nossos pecados. Então, é isso que está falando aqui no versículo 15. Bom, aqui no versículo 22 ele diz o seguinte: mas foi dada uma lei e fixado um castigo e concedido o arrependimento. Arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Do contrário, a justiça reclama a criatura e executa a lei, e a lei inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. Bom, já li duas vezes aqui esse versículo falando que a obra da justiça, né, a justiça ela não pode ser roubada, né? Então teve que haver uma expiação para pagar pelos pecados de toda a humanidade, né? E se Deus, né, ele exigisse, né, ou seja, ele quebrasse essa lei, né? Nós temos muitas leis, muitos mandamentos dados por Deus, né? Mas Deus também ele segue mandamento, né? Ele segue a ordem da justiça. Deus ele é justo, ele não vai quebrar essa lei, né? Ele não vai infringir, né, essa lei. Não, a justiça ela é um princípio eterno. Bom, então Deus, se ele fizesse isso, ele deixaria de ser Deus, né? Então ele continua sendo Deus porque ele obedece essa lei também, essa lei da justiça. E podemos ver que a misericórdia não pode roubar a justiça. Então, teve que haver a expiação, o cumprimento, ou seja, o pagamento desse pecado, para que possamos ser salvos. Então, aqui ó, no versículo 23 e o 24, Alma ele faz um resumo de tudo isso que ele estava falando aqui, né? O que uma consequência de uma coisa traz a outra, tá bom? Ele diz assim: Deus, porém, não deixa de ser Deus, e a misericórdia reclama o penitente. E a misericórdia advém em virtude da expiação, e a expiação efetua a ressurreição dos mortos, e a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus. E assim são restituídos à sua presença, para serem julgados de acordo com suas obras, segundo a lei da justiça. Pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos, e a misericórdia também reclama tudo o que lhe pertence. E assim ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. Então, ainda que tenha expiação para pagar pelo nosso pecado, a Escritura ela é bem clara, né? Que somente quem vai ser salvo são aqueles verdadeiros penitentes. Nós precisamos nos arrepender. Bom, Cristo ele pagou por nosso pecado, nós precisamos nos arrepender de nosso pecado para ser salvo também. Bom, então aqui tem toda essa explicação, né, que a justiça ela não deixa ser roubada, aí Cristo ele vem e faz a expiação para cumprir os requisitos da justiça. Então entra a misericórdia, por meio da expiação que entra a misericórdia. Então a misericórdia reclama o que lhe pertence, ele pagou pelos nossos pecados, então é permitido que nós sejamos salvos por causa da expiação de Jesus Cristo. E por causa da expiação de Jesus Cristo nós vamos ressuscitar e nos apresentar perante Deus e ser julgados, tá bom? Pelas nossas obras aqui na terra. Bom, para terminar aqui, eu vou ler o versículo 29 e o versículo 30, tá bom? Que desses versículos, esses dois aqui é o mais importante, foi isso que
alma, ele disse a Corianto, ele disse assim: "E agora, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com essas coisas e deixe apenas os teus pecados te preocuparem, com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Ó meu filho, desejos que não negue mais a justiça de Deus. Não procure, mesmo nas mínimas coisas, desculpar-se de teus pecados, negando a justiça de Deus. Mas deixa que a justiça de Deus e sua misericórdia e sua longanimidade governe plenamente o teu coração. E deixa que te humilhem até o pó." Bom, então aqui ele foi bem claro, né, dizendo para o filho dele que de todas essas coisas que ele estava ensinando sobre o plano de salvação, o mais preocupado que nós devemos estar é com os nossos próprios pecados, para que possamos nos arrepender, para entrar, né, nesse plano, para que possamos ser salvos. Então, essa é a nossa preocupação principal, é nos preocupar com nossos próprios erros, com nossos pecados, tá bom? Então, eu gosto da parte aqui que ele fala também, né, que nós devemos se humilhar até o pó. Essa parte significa o quê? Reconhecer que nós necessitamos, né, de Deus para ser salvo, que nós sem Ele não vamos conseguir. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de fazer uma enquete bem rapidinho, né, com vocês aqui. É uma pergunta. Como nós estamos em quarentena, né, não está tendo as reuniões na igreja, os homens que têm o sacerdócio que abençoa o sacramento no lar, muitas vezes acabam fazendo o sacramento ali sem pôr uma camisa branca ou sem pôr uma gravata, ou às vezes faz ali o sacramento, né, e também não fazem a reunião, né, como deveria ser. Então eu tenho uma pergunta para vocês. Não tem nada, né, no manual que diz que não pode abençoar o sacramento se não tiver de gravata, assim. Mas para mim, e essa aí já é minha opinião pessoal, tá bom? Para mim é muito importante colocar a camisa branca, a gravata, porque isso demonstra o respeito à ordenança do sacerdócio. E muito mais também do que isso, é ser um bom exemplo na família, né? Para os filhos, para a esposa. Então, na minha opinião, nós devemos sim colocar a camisa branca, a gravata, para fazer a ordenança do sacramento dentro do lar, tá bom? Então, eu gostaria de perguntar para você a sua opinião, tá bom? Se você faz sem colocar a gravata ou a camisa, isso não invalida a ordenança, tá bom? Não tem nada escrito sobre isso. Mas eu gostaria de saber a sua opinião pessoal. Para você, é importante? Sim ou não, tá bom? Ou explique aí os seus sentimentos. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.